Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Podromic FS e hoje eu vou trazer uma dica para vocês que ninguém até hoje trouxe no mundo. Essa dica de como fazer importação de arquivo CSV ou arquivo TXT com delimitador de ponto e vírgula ou qualquer delimitador para dentro do banco de dados sem utilizar nenhuma função do IBExpert, porque eu já fiz um vídeo aqui há um tempo atrás falando sobre a função Insert Text, só que ela só funciona para quem tem IBExpert. Quem não tem não consegue fazer importação. Então hoje a gente vai pegar um arquivo CSV do zero ali, vamos criar um arquivo CSV, vamos trazer ele para dentro do banco de dados, tratar as colunas lá de uma forma direta e eu vou fazer com que esse conteúdo seja fácil de aprender para que você possa usar aí no seu dia a dia, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela e vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só, alguns vídeos atrás eu falei sobre importação de arquivo texto, certo? Então, eu fiz um arquivo texto aqui, deixei na minha área de trabalho e tudo mais. Só que como nesse caso aqui a gente vai tratar um arquivo que não tem posições fixas, eu fiz esse arquivo imp.txt aqui, que está aqui, que ele tem as colunas aqui, ó, separado por ponto e vírgula, tem as mesmas informações da outra vez, que são ID do funcionário, data e hora de marcação de ponto, por exemplo. Só que a diferença aqui é que o ID ele não tem uma posição fixa, então ele pode variar de tamanho, assim como qualquer outra coluna pode variar de tamanho dependendo do seu arquivo. Então olha só, nesse arquivo aqui a gente tem três colunas, ID do funcionário, data e hora, só isso. E aí, vamos tentar fazer um método comum aí para a gente poder fazer a importação e você vai entender passo a passo aonde eu quero chegar, beleza? Para a gente poder chegar na nossa solução. Então olha só. Primeiro passo aqui é tentar fazer a importação desse arquivo aqui diretamente. Então vamos abrir aqui nosso banco de dados. Vou criar uma tabela. Da outra vez eu trabalhei com a tabela importação, vou trabalhar com uma outra agora, tá? New Table. E vou chamar essa tabela, dá um F11 aqui para diminuir o tamanho, né? E vou chamar ela aqui de imp_delimitador, beleza? Essa tabela aqui vai ser alimentada através do arquivo texto, beleza? Pode ser texto, pode ser CSV. Eu vou até mudar ele aqui, ó, para CSV, para a gente conseguir abrir ele no Excel quando precisar, beleza? Então eu vou pegar aqui esse caminho, imp.csv, copio, e eu vou voltar aqui no meu IBExpert e colocar esse cara aqui, tranquilo? Daí, você lembra que no vídeo anterior, o que eu fiz? Eu criei um campo para cada coluna, tá? Nesse caso aqui, a gente não tem como criar um campo para cada coluna, por quê? Porque a gente não sabe as posições exatamente, não é fixo, é delimitado. Então a gente vai ter que capturar a linha inteira do arquivo para dentro de uma coluna só, beleza? Então eu vou chamar essa coluna aqui de texto, certo? Essa coluna aqui vai se chamar texto e eu vou dar um tamanho dela de char, tem que ser char também para que ele não coloque caracteres especiais lá dentro do arquivo. E eu vou colocar um tamanho que eu sei que não vai ultrapassar o tamanho da linha, tá? Se você acha que vai ser 1000, você coloca 1000. Se você acha que vai ser 100, você coloca 100. Se você acha que não vai ultrapassar de 50, você pode colocar 50. Então, nesse caso aqui, eu sei que não ultrapassa de 50. Então eu vou colocar um char de 50 aqui, tá? Observe que esse tamanho aqui é extremamente importante que você guarde ele, que lá para frente a gente vai usar, tranquilo? Então olha só, basicamente essa tabela só vai ter isso, tá? Só que isso não é o suficiente para poder fazer importação, é claro. Então eu vou dar um commit aqui para poder criar essa tabela e vamos ver aqui os dados, o que vai acontecer. Olha só, se eu abrir aqui os dados, o que acontece? Ele traz tudo em uma linha só até completar 50 caracteres. Quando completa 50 caracteres, ele vai para a linha de baixo. Então, não ficou bom esse daqui. E isso a gente vai ver como tratar agora, a partir de agora. Então, olha só, você sabe que quando a gente cria um campo do tipo char, ele tem o texto que ele vai receber ali dentro do campo char, e se ele não completar todo o tamanho do campo, ele vai preencher esse campo com espaços. Isso quer dizer que se eu abrir o meu arquivo imp.csv aqui, vou editar aqui agora com o Notepad++, né? Ele vai ter que ter um espaço aqui, ó, até completar 50 caracteres. Então, o que acontece? Aqui vai ter que chegar até 50, tá? Então, essa quantidade de espaços aqui a gente vai ter que adicionar dentro do nosso arquivo linha por linha. Só que, perceba, não é exatamente a mesma quantidade de espaço que eu preciso adicionar para cada um. E olha só, além dessa quantidade de espaços aqui, a gente precisa prever o seguinte, que aqui no final ele tem também aquele caractere CRLF, quer ver? Vamos pegar aqui, ó, visualizar, mostrar símbolo, exibir todos os caracteres. Então, olha só, aqui eu adicionei uma quantidade de espaços, mas ainda tem o CRLF. Então, somando tudo, 49 selecionado aqui mais 2, ele vai dar 51. Então, na verdade, eu tenho que tirar um espaço daqui para que o somatório da quantidade de caracteres mais a quantidade de espaços mais o CRLF dê 50. Como eu não consigo selecionar o CRLF aqui, mas eu sei que ele tem o tamanho de 2 caracteres, então tem que ser 48 posições aqui no total, beleza? Então, essa quantidade de espaços aqui é dinâmica, tá? Seria isso daqui mais ou menos, ó.
Eu vou colocar espaços aqui na mão só para você poder ver como que vai funcionar, beleza? Então aqui, ó, colocando espaços, e aí a gente pode só confirmar, ó, que aqui tem 48 posições de string, certo? E tem o CRLF no final, beleza? Vou salvar e agora eu vou tentar abrir de novo aquela tabela CSV que eu tenho, beleza? Vou vir aqui nos dados e a gente pode observar que agora ele trouxe linha, linha, um embaixo do outro, beleza? A gente precisa chegar nesse resultado aqui, porém de uma forma automática. Ninguém vai ficar calculando quantidade de espaço na mão ali para poder adicionar espaços aqui no arquivo, beleza? Então, existem várias formas de você tratar isso. Você pode colocar isso dentro do sistema que está gerando esse arquivo para ele completar com espaços à direita ali. Ou se você não tem acesso ao sistema que gera o arquivo que você precisa importar, eu vou mostrar uma forma de como tratar isso via Excel, beleza? Bom e velho Excel, tranquilo? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu fechar esse arquivo aqui, vou minimizar e vou deletar o arquivo CSV que eu tenho aqui na pasta. Para isso, eu vou cancelar a transação, fechar a tabela aqui e vou deletar esse arquivo aqui, beleza? Por quê? Porque eu vou criar um outro aqui do zero para você ver como que seria. Então, as informações que eu preciso são o quê? Funcionário. Funcionário eu tinha colocado assim, ó. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Esses são os funcionários. Data eu vou colocar aqui, ó, 31/12/2020. Vamos supor que o cara veio do futuro e tá preenchendo ponto aí, beleza? Então eu vou copiar essas datas para cá. E horário eu vou colocar 12:01, beleza? 12 horas 01 minuto. Eu vou colocar aqui para baixo também. Agora uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é o seguinte, que quando a gente preenche informações no Excel, ele já tenta capturar qual é o formato de dados desses campos. Então aqui ele percebeu que é um tipo numérico, aqui ele percebeu que é um tipo data, aqui ele percebeu que é um tipo hora. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, para eu poder completar a quantidade de espaços à direita, eu preciso saber quantos caracteres tem no total, certo? Então vamos fazer a soma dos caracteres. Para isso a gente vai usar a função aqui, ó, num.charact, certo? Essa num.charact vai trazer a quantidade de caracteres que tem em cada campo. Para isso eu vou pegar aqui, ó, primeiro da célula A1, vou copiar isso daqui, trazer para a direita, ó, para que ele pegue os tamanhos de cada campo, do B1 e também do C1, beleza? Então olha só, aqui perceba que ele trouxe tamanho 1. Vamos copiar essa fórmula aqui para baixo para ele aplicar também para os próximos. Primeiro campo aqui, ó, tem um caractere, tá certo. 2 caracteres, tá certo. 3 caracteres, tá certo. Então aqui a gente sabe que tá certo. No campo de data, ele trouxe que tem 5 caracteres, mas na verdade ele não tem 5. Se a gente for considerar isso aqui como texto, ele tem 10, ó, que são 8 dígitos de número e mais 2 barras. Então tem que ser 10 caracteres para ele mostrar aqui. E isso acontece por quê? Porque isso daqui ele está considerando como data, e data, por trás aqui dessa visualização, ele está considerando como o número inteiro a partir de uma determinada data. Então é um número de 5 dígitos. E é por isso que ele trata assim. A mesma coisa a hora, ele está considerando que tem 17 dígitos, mas na verdade tem 5. 4 dígitos numérico aqui e os 2 pontos que tem no meio separando a hora, tá? Então, eu preciso de 5 dígitos aqui, 10 dígitos aqui, nesse resultado de forma. Como que eu vou fazer? Para isso, ao invés de apontar aqui para B1 direto, eu vou formatar essa célula aqui para o tipo texto, beleza? Então a gente vai fazer assim, ó, texto, abro parênteses, que é outra fórmula do Excel, e coloco qual é o valor que eu vou formatar. O valor que eu vou formatar está dentro da célula B1. Então eu vou colocar aqui B1, ponto e vírgula. Qual é o formato que eu quero colocar? Entre aspas, eu vou colocar assim, ó, dd/mm/AAAA, tá? Meu Excel está em português, então eu coloco A. Se o seu Excel estiver em inglês, aí você vai precisar ver a fórmula correspondente em inglês, porque vai estar tudo em inglês, beleza? Fecho parênteses aqui e dou um Enter. Opa, ficou errado aqui, deixa eu ver. Ah, faltou fechar a aspas aqui. Beleza. Então, dou um Enter aqui. Agora sim, olha só, para a data, agora ele pegou 10 dígitos e está certo. Então, vou copiar essa fórmula lá para baixo. A mesma coisa a gente vai fazer para cá, ó. Então, venho aqui, antes do C1, e coloco assim, ó, texto, abro parênteses, coloco o valor. Qual é o valor que eu vou formatar? É o conteúdo da célula C1, beleza? Então tá certo. Ponto e vírgula, qual é o formato? Entre aspas, HH, 2 pontos, MM, fecho aspas, fecho parênteses, beleza? Então aqui a gente já consegue trazer a quantidade de caracteres que tem dentro do campo hora, como se ele fosse texto, beleza? Então o que eu vou fazer? Vou copiar essa fórmula aqui para baixo. Então agora a gente tem a quantidade total de caracteres caso a gente some essas 3 fórmulas aqui. Olha só, antes de continuar, eu vou mandar salvar já esse arquivo para que ele fique no formato CSV. E aí a gente vai ver se ele vai gravar data realmente ou se ele vai gravar o valor correspondente à data, beleza? Então eu vou dar um Ctrl B aqui. Vou mandar salvar com mais opções aqui. Salvar como. Vou colocar aqui, ó, imp, que é a pasta da importação que está lá na minha área de trabalho. Vou selecionar aqui, ó,
CSV do tipo MS-DOS, beleza? Que não tem formatação nenhuma, é texto puro, tranquilo? Então vou colocar aqui CSV MS-DOS e vou chamar esse cara aqui de imp.csv, beleza? Mandei salvar aqui e aí agora a gente já tem essa informação. Agora o que a gente precisa ter muito cuidado é o seguinte, como esse arquivo está salvo como CSV, as fórmulas não vão para dentro do arquivo CSV, a única coisa que vai é conteúdo. Então se eu fechar esse arquivo e abrir de novo, eu vou perder as fórmulas. É isso que ele está dizendo aqui em cima, ó, tá? Então eu vou colocar aqui para não mostrar novamente, só para não ficar ocupando espaço aqui, beleza? Então olha só, vou vir aqui na minha pasta imp e vou abrir com o Notepad++ para ver como que ele está ficando, beleza? Então olha só, ele tem aqui ó, que é o ID do funcionário, tem a data e tem a hora. Então ele está com data e hora no formato certo. E ele trouxe também as outras informações e o CRLF no final, beleza? Essas informações aqui de quantidade de caracteres, elas estão aqui só para poder me orientar. Eu não vou importar elas. Eu vou continuar trabalhando com elas aqui na minha planilha, beleza? Então, olha só, concorda comigo que se eu preciso ter 50 caracteres lá, eu preciso saber qual é a quantidade total de caracteres, qual é a quantidade total de ponto e vírgula que eu vou ter entre cada coluna e qual é a quantidade de caracteres do CRLF, que são 2, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Se eu abrir de novo aqui o meu arquivo, eu vou saber o seguinte, ó. Eu tenho 1, 2, 3 separações de colunas até onde eu quero, beleza? A quarta coluna aqui vai ser só o espaço em branco, tranquilo? Então eu tenho 3 ponto e vírgula para cada linha. Sabendo disso, eu vou anotar isso aqui na minha planilha, beleza? Então vai ser 3 ponto e vírgula para cada linha. E também observando o nosso arquivo aqui, a gente pode saber que 2 posições aqui são preenchidas com CRLF, então são 2 dígitos. Então eu vou anotar isso aqui também na minha planilha, beleza? Então 3 e 2. Ou seja, se eu preciso ter 50 caracteres no total, para completar aquela linha lá para poder fazer a importação certinho, eu preciso fazer 50 menos esse somatório aqui, beleza? Então eu vou começar fazendo isso aqui. Olha só, essa função num_charact aqui, eu posso não só utilizar uma célula aqui, como eu posso também utilizar uma concatenação de células, beleza? Então para isso eu vou pegar esse cara aqui, ó, esse texto que está aqui dentro, copiar e vou concatenar com isso daqui. Como que é o símbolo de concatenação do Excel? E-comercial. Então coloco E-comercial e colo esse texto aqui, beleza? Que já é a situação da segunda célula. Dou um Enter aqui, vou copiar agora a informação que está aqui dentro, ó, dessa coluna de hora. Então eu vou pegar a conversão para texto, beleza? Não preciso pegar a soma de caracteres porque eu já vou ter ele lá na primeira célula. Vou colar aqui, ó, concatenado com esse cara. Então concateno aqui e Ctrl V, beleza? Não está difícil até agora, olha só. Se eu selecionar tudo isso daqui, ó, você pode observar que é o quê? É o conjunto da concatenação da primeira célula com a segunda célula convertido para texto em formato de data, concatenado também com a terceira célula, que é a C1, convertido para texto em formato hora, beleza? Vou dar um Enter aqui só para ver se a fórmula está funcionando. Beleza, então ele já trouxe aquela soma de caracteres disso que está aqui, tranquilo? Deixa eu apagar esses 2 caras aqui, porque a partir de agora eu não preciso mais deles. E a gente pode observar o seguinte, que além desse 16, eu preciso somar também a quantidade de ponto e vírgula e a quantidade de dígitos reservados para o CRLF, que é 5, tá? Então eu preciso pegar esse daqui, ó, e somar 5, tranquilo? Somei 5 aqui e vou mandar copiar a mesma coisa para as células de baixo, tranquilo? Então a mesma fórmula está aqui, só varia essas células que ele está buscando. Esses 2 caras não preciso mais dentro do meu arquivo. E aqui eu já tenho a quantidade de caracteres total que eu tenho em utilização. A diferença entre 50, que é o tamanho do meu campo aqui, ó, na tabela imp delimitador, olha só, lembra que eu coloquei char de 50, então eu preciso preencher com 50 caracteres. Então, aqui na minha planilha, ó, eu vou precisar fazer a conta do seguinte, 50, que é o total que eu preciso preencher, menos 21, que é o tanto de utilização. A soma desses caracteres, mais os pontos e vírgula, mais o CRLF, beleza? Então, o que eu faço? Aqui na frente do igual eu coloco assim, ó, 50 menos, abro parênteses aqui e fecho parênteses aqui no final, beleza? Então, assim a gente tem quantidade de caracteres total menos a soma de tudo que foi utilizado, tranquilo? E é só isso, dou um Enter e olha só, a gente tem aqui 29. Agora a gente tem a quantidade de espaços que eu preciso preencher dentro dessa última célula aqui, que é no final de cada linha, tranquilo? Então eu preciso preencher isso daqui com 29 espaços, isso daqui com 28, isso aqui com 27, com 26 e com 25, tranquilo? Para a gente fazer isso, eu posso usar uma outra função, vou colocar aqui do lado, ó, igual, rept, que é de repetição, abro parênteses, qual é o texto que eu preciso colocar, isso aqui é praticamente a mesma função do rpad lá do Firebird, que eu digo qual é o texto que eu quero repetir
e aí ele repete, beleza? Então qual é o texto que eu quero adicionar aqui? Eu vou colocar entre aspas dupla um espaço aqui que eu quero preencher com espaços, beleza? Ponto e vírgula, quantas vezes eu quero repetir? Essa quantidade de vezes a gente acabou de calcular aqui, ó. Então eu vou colocar aqui o D1, fecho parênteses e dou um Enter. E olha só, aqui ele vai preencher essa célula com espaços, beleza? Eu até dei 2 cliques aqui e ele aumentou, tá? Confia em mim, tem espaço aqui dentro. Agora, eu não posso ter 2 colunas a mais aqui porque isso vai poluir meu arquivo. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função aqui, ó, rept, e ao invés de colocar D1, eu vou colocar toda aquela fórmula que está na célula D, beleza? Então, recorto isso daqui, posso apagar todo esse conteúdo. Aqui na frente eu vou colocar assim, ó, rept, espaço, ponto e vírgula, 50 menos a quantidade total de caracteres utilizados. Fecho parênteses aqui no final para poder fechar e dou um Enter, beleza? Olha só, todo aquele espaço que eu mandei colocar aqui, agora está aqui. Vou mandar copiar isso daqui para as outras células. E vou dar 2 cliques aqui, ó, para você ver que ele vai aumentar o tamanho da célula. Por quê? Porque tem espaço aí dentro. Então, dou 2 cliques aqui e olha só, aumentou, beleza? Vou mandar salvar o nosso arquivo texto para ver como que ele ficou. Ctrl B aqui, e aí eu vou ver aqui no meu arquivo texto. O Notepad++ me fala que ele teve alteração, mandou recarregar, e ele me trouxe assim, tá? Esses pontinhos laranjados aqui, amarelos, eles são os espaços em branco, beleza? Então, se eu mandar selecionar toda a linha, perceba que ele chegou nos 48 caracteres aqui, tá? Se ele chegou nos 48 caracteres, significa que ele tem 48 aqui, mais 2, que eu não consigo selecionar, que é o CRLF. Então ele completa 50 caracteres. Vamos ver se a gente consegue importar isso daqui dentro da tabela, visualizar isso linha a linha, tá? Vou vir aqui no meu IBExpert, e aí vamos ver aqui nos dados. Cadê? Data. E a gente consegue observar que todo o conteúdo está aqui normalmente, beleza? Vou até manipular isso aqui no Excel, ó. Para trocar, ao invés de ser 1, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, beleza? Então, primeiro aqui é 1, 2, 3. Automaticamente o meu espaço aqui já foi calculado, beleza? Salvo, e aí venho no meu IBExpert. Vou vir aqui e voltar, e a gente consegue observar que ele atualizou os dados normalmente, beleza? Então, o fato dele ter trazendo esses dados aqui linha por linha, já significa que ele completou 50 caracteres e trouxe para a linha de baixo, beleza? Então, a gente tem um pouco de espaço aqui, que é lixo, beleza? Mas não tem problema, porque a gente não vai observar isso aqui agora. Então, olha só, trazer os dados aqui dessa tabela, dessa forma aqui, para mim ainda não é suficiente. Por quê? Porque aqui a gente não consegue fazer manipulação de informação nenhuma, não consegue colocar esses dados dentro de nenhuma coluna. Mas, como esses dados já estão sendo visualizados dentro do banco de dados, a partir de um arquivo CSV, então a gente está em casa, né? A gente já consegue fazer uma manipulação bem legal aqui. Então, o que a gente precisa fazer agora? Separar cada valor desse em colunas diferentes. E olha só, há um tempo atrás eu passei um conteúdo aqui no canal mostrando como trabalhar com linhas que estão separadas por ponto e vírgula para separar cada coluna em uma linha, certo? E aí a gente consegue trabalhar esses dados. Não precisa ir atrás desse vídeo, porque se você for tentar adaptar aquele script nesse aqui, pode ser que dê problema, pode ser que você não consiga fazer, então eu vou explicar tudo aqui certinho de novo, não tem problema nenhum. O importante aqui é aprender. Então olha só, parou? Calma aí, galera, calma aí. Cara, que vídeo comprido esse daqui, hein? Eu tô editando aqui, eu tive que dividir ele em 2 partes, porque senão ia ficar muito conteúdo, ia ficar muito denso o conteúdo. Então, tô dividindo, tô parando o vídeo por aqui, para você dar uma respirada, ó, respira. Dá uma respirada, absorve esse conteúdo aí e na sexta-feira eu vou passar a continuação desse conteúdo. Então, se você tá gostando do conteúdo, não esquece que sexta-feira, às 18 horas de Brasília, eu vou passar o resto do conteúdo, que é a parte 2 desse vídeo aqui, beleza? Eu te garanto que na sexta-feira a gente encerra esse conteúdo, que vai ter o grande finale, que vai ser toda a parte de interpretação das colunas que estão dentro do arquivo CSV para dentro de colunas físicas dentro do banco de dados, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou, tchau, tchau.